Fala, combatente, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula do Workshop da Aprovação. Se você está aqui, eu espero que você tenha passado já na primeira aula, onde você tenha entendido como funciona e por que fazer, o concurso profissional do CBMERG. Na segunda aula, você tenha entendido como funciona todos os processos de formação na BMDP2, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, o que você vai se formar, beleza? E hoje, você tenha aqui a vontade de entender um processo pós-UERJ. Na terceira aula a gente falou todo o processo da UERJ, Exame de qualificação, exame discursivo, os principais bizus para você garantir o conceito A, qual vale mais ponto na parte discursiva e como garantir lá dentro os 100 pontos disponíveis a maior pontuação. A gente sabe que a pontuação ela tem que ser bem alta para estar entrando na prova. E aí, pós o UERJ, você foi classificado, você está dentro do número de vagas. E aí, o que você tem que fazer? Então, nessa quarta aula, a gente vai estar falando sobre como funciona o pós-UERJ, ou seja, pós-exame intelectual. A primeira coisa, pessoal, a gente tem que lembrar que o CBMERG sempre chama 3 vezes mais o número de vagas. Supomos que são 40 vagas, Ele vai chamar os 120 primeiros candidatos. Isso porque no TAF, nos exames médicos, apresentação de documento, pesquisa social, sempre cai gente. Então a gente precisa ter uma sobra, E aí tem um candidato que não vai, o candidato que fica em algum processo, então tem chance sempre os 3 vezes mais o número de vagas, tá legal? Lembrando que existem ali também a ampla concorrência e as cotas. As cotas de hipossuficiência, que vai estar gerando acerca dos programas sociais, Se você usa aí o programa social do governo, se você tem acesso ao CAD único, ao cadastro único, para programas sociais, tem a renda per capita até R$ 1.497 por pessoa da sua família, que reside no mesmo lar que você. E se você comprovadamente tiver características, tiver fenótipo, parecer com a raça negra ou a raça indígena. Existem alguns detalhes sobre isso que a gente comenta mais. Se você entendeu, se você tiver alguma dúvida, comenta aí para mim, beleza? Se tá claro para você esses detalhes. E, dito isso, vamos então ao conteúdo dessa aula. Eu espero que você esteja aqui nesse workshop, tirando suas principais dúvidas e aprendendo com a gente, tá? Se você está vendo esse vídeo e ainda não viu os vídeos anteriores, por favor, dá uma pausa aqui, volta lá e veja os vídeos anteriores, porque você tem que entender a sequência para que você tenha na quinta aula, beleza? Que é a última aula aqui do workshop, o supra-sumo, ou seja, todas as informações de como montar o seu projeto de aprovação, que você tenha as suas dúvidas sanadas e que de verdade você entenda por que ser oficial do Corpo de Bombeiros, por que essa profissão é para você e que você tenha sanado as suas dúvidas quanto aos outros concursos, tanto dos benefícios, quanto das principais informações que acontecem, que ocorrem e o quanto, isso aí cabe na sua vida, na sua rotina. Tudo bem? Tá comigo? Tamo junto? Desliga as distrações, fica comigo até no final do vídeo, beleza? Porque até o final do vídeo a gente vai falar muita coisa importante e tem detalhes que eu tenho certeza que você não sabe. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? Então, pessoal, após a prova da UERJ, vai sair lá então uma listagem, com a classificação. É bem importante que você fique logo, entre os primeiros ali. Busque sempre gabaritar a prova de física, gabaritar a prova de matemática, tirar conceito A, mandar bem na redação para que você fique entre os primeiros. E aí então saiu a listagem nominal, você vai se apresentar no Corpo de Bombeiros. Essa primeira apresentação geralmente já tira uma galera, porque tem gente que não acompanha o site, tem gente que está em dúvida, tem gente que quer passar na prova só por passar, então aí ele não se apresenta, não faz os processos. Então logo você vai ver que muita gente já cai, muita gente já sai do processo, tá? Lembrando que a apresentação no CBMERG, ela é diferente da apresentação na UERJ. Geralmente, a prova da UERJ, ela tem o seu resultado final, lá para finalzinho de dezembro. E a apresentação efetiva na UERJ, para fazer a graduação, é lá para fevereiro ou março. No bombeiro, não. No bombeiro, você já tem que se apresentar em janeiro. E aí, a sua primeira apresentação, que geralmente é lá na Academia de Bombeiro Militar, lá em Guadalupe,
você vai ser apresentado e entregue, né, um cronograma de datas, um edital, onde vai estar dizendo, olha só, você está se apresentando hoje, aí no dia tal você tem o TAF, né? Vai separar em grupos, então se você é do grupo A, você é do grupo B, então tem o dia de TAF, né? Tem um dia de exame médico. Passando disso aqui, já se prepara, porque tem a apresentação documental, principalmente se você fizer jus a algum tipo de cota, para você entregar a documentação certinha, para você passar pela banca examinadora, para você não vacilar, tudo bem? Então esses processos já são falados ali. Lembrando que os principais processos cabem recurso. Então, caso você não consiga fazer a prova do TAF num dia, você fique, né? De repente não conseguiu atingir o número de abdominais, natação, você vai ter ali um dia para estar tentando isso pela segunda vez, um recurso. A mesma coisa os exames, tá? Então, esse cronograma é muito importante. Por quê? Com base nele, você começa então a entender o que você tem que fazer e aí você dá a direção ao seu processo acadêmico. Você começa a estudar e entender todo o processo a partir dele. Tudo bem? Tranquilo? Faz sentido para você? Então, você foi para o TAF. Aí você me pergunta, poxa, professor, o que eu preciso saber para o TAF? Ah, calma aí, uma coisa que eu esqueci de falar. Pessoal, o número, né, de reserva para vagas de cotas é 20%, beleza? 20% das vagas. Então, se, por exemplo, no exemplo que eu dei são 40 vagas, eu vou ter 8 vagas para cotas e 32 para ampla concorrência. Lembrando que o candidato que concorre por cotas também concorre por ampla concorrência, tá legal? Se ele tiver nota para ampla concorrência, ele vai, beleza, entrar. Se ele não tiver nota, ele vai na cota, que geralmente a nota é um pouco mais baixa, tudo bem? Então, presta atenção nisso. Agora sim, pessoal, vamos falar do TAF. O que consiste o TAF na BMDP2? Assim que você entra, né, você tem que ler o edital. Lendo o edital, é muito importante te dizer, cara, no edital tem todos esses detalhes que eu tô te falando e coisas mais específicas. É bom, eu aconselho, leia o edital, tá? Pode ir no site da UERJ, leia o edital do ano passado e volte aqui, comente algumas coisas, algumas dúvidas pra gente trocar ideia. Porque analisando, dissecando o edital, você consegue tirar dúvidas. E muita gente cai, muita gente perde, né, algumas coisas por estar errando coisas do edital. De ano para ano pode mudar e não tem problema nenhum nisso. Tranquilo? Bom, vamos lá. De cara você vai ter corrida. Como que é a corrida, professor? Corrida de 2.400. Uma pista de 400 metros, você vai ter que dar 6 voltas na pista, em um tempo de 12 minutos. Tudo bem? Depois da corrida, você vai ter, então, a natação. Como é que é a natação? É uma piscina de 25 metros, ida e volta da piscina, tá? 50 metros. Então, nos 50 metros, você vai ter 55 segundos para estar fazendo esse percurso, né? Você precisa estar treinando, tá, pessoal? Qualquer modalidade, não tem uma necessidade, geralmente é crawl, mas a modalidade que você quiser, são 55 segundos. Tranquilo? Tem a barra fixa, então você vai lá fazer a sua barra, lembrando sempre do posicionamento, tá? Palma das mãos para frente, fecha a barra, se posiciona sobre a barra, tira os pés do chão, sobe, passa o seu queixo da barra e aí estica novamente, 1. E aí vai de novo, 2, 3, beleza? Presta atenção sempre no fiscal, que o fiscal vai estar te orientando. Então são 3 repetições na barra. Depois o abdominal. Abdominal são 35 repetições em um tempo de 1 minuto. Isso tudo é falado, tá? Os padrões de abdominal são passados, são falados também no edital e lá nessa primeira apresentação, ou seja, antes de você ir para o TAF, já vai ser falado qual é o bizu, qual é o padrão, tudo para macetear para você, beleza? E também tem no TAF uma corrida de velocidade, que é a corrida dos 100 metros. Então, tem 100 metros de pista, é o tiro, né? E você tem que fazer esse tiro em 17 segundos. Tranquilo? Anotou aí? Presta atenção. Isso tudo que eu estou falando, pessoal, eu só estou lendo, tá? Isso tá no manual do candidato, que eu espero que você baixe. Se tiver dúvida, tá lá no site da UERJ, tá? www.vestibular.uerj.br e tem a parte específica lá do bombeiro. Tranquilo? Então, o que é importante? Que geralmente o candidato mostra. Já vou te dar o papo aqui. Levar, tá? Um atestado
né, com um padrão específico para a execução do TAF. Repare que o TAF é primeiro do exame médico. Então, primeiro, você vai à apresentação, entendeu todo o processo, retirou o cronograma e começa o TAF. Por que, professor, não vai fazer o exame médico primeiro do que fazer o TAF? É o seguinte, muitos candidatos nem passam no TAF. E aí, seria um desperdício fazer exame médico. Lembrando que exame médico gasta muito tempo, é caro. Muitos exames você vai ter que levar, beleza? E não são baratos. E outros o CBMERG vai fazer. Então seria um desgaste muito grande fazer o exame médico com todo mundo para depois fazer o TAF. Então o primeiro TAF já vai eliminar uma galera. E depois, aqueles que passarem no TAF, então irão para os exames médicos. Tudo bem? E aí, eu estou falando isso porque no momento da apresentação para o TAF, você tem que levar um laudo, né, um atestado do seu médico, declarando para os devidos fins da corporação que o fulano de tal, RG tal, tal, CPF tal, encontra-se em plenas condicionamento físico para participação no teste físico do edital do Corpo de Bombeiros, tal. O médico acima, carimba ali com o CRM dele, e aí você entrega isso. Gente, eu já vi candidato chegar na prova sem esse papel e não fazer o TAF, beleza? Por quê? Esse papel, né, esse atestado, ele respalda o Corpo de Bombeiros que você tem plenas condições para correr. Se você for lá correr, nadar, fazer abdominal, fazer barra e você passar mal no meio do caminho, a responsabilidade é do seu médico que te deu o atestado ali. Vai estar escrito ali, ó, você tem plenas condições físicas. Tranquilo? Tudo bem? Então, preste atenção nisso, não demore. Lembrando que todos os documentos, né, não adianta você fazer agora e te aguardado, tá? Ele tem que ter um prazo de até 30 dias da data da apresentação. Beleza? Então fica ligado, já vai estudando. Se tiver que fazer alguns exames médicos agora de rotina, já faça, confira, ver se sua saúde está ok, se está tudo direitinho. Onde que faz cada exame, isso é muito importante, né? Para na hora você não ficar desesperado. Ai meu Deus, onde que faz a audiometria, ecocardiograma, eletrocardiograma? Que tudo isso você corra atrás e já tenha uma noção de como funciona, beleza? Porque na hora da correria, é um misto de correria e emoção, porque você passou na prova, tem que apresentar a documentação, mas você tem que ter um dinheiro, muitas vezes, para estar fazendo isso, ou se você for fazer no sistema público, tem que fazer com antecedência para dar tempo de sair. Todas as suas estratégias, né, você tem que estar pensando antes para não ficar para trás, você não errar, não vacilar na hora de apresentar a documentação. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, eu preciso te falar o seguinte, o TAF ele é composto por essas paradas, né? Mas são em 2 dias diferentes. Então, você que pensou, caraca, professor, poxa, são 5 provas, né, no TAF? Sim, são 5 provas, mas são divididas da seguinte forma. No primeiro dia, tu vai fazer a corrida, né, de 2.400, vai fazer a barra e abdominal, beleza? Vai para casa. Depois, você vai fazer, no segundo dia, tá, uma natação e a corrida de velocidade. E se alguma das provas você não passar, você vai ter uma nova data para estar fazendo novamente os exames. Ou seja, você vai participar da segunda tentativa. Tudo bem até aí? Tranquilo? Claro que o que a gente indica é que você que está papirando com antecedência, está estudando, vá mantendo o seu condicionamento físico e já passe de primeira. Nada de deixar para passar na segunda tentativa, porque é muito mais difícil, tá, pessoal? Bom, os exames médicos, então, professor, que eu tenho que apresentar. De cara, eu falo que você tem que ler o manual do candidato. Então, guerreiro, você que tá vendo aí, ó, leia o manual do candidato. Tá tudo lá escrito, beleza? Leia, marca, veja se nas condições incapacitantes tem alguma doença que você tenha, que você já tenha tido, beleza? E aí você rabisca lá, você anota e pode me perguntar que eu te ajudo, beleza? Tranquilo? Mas depois que você lê o manual do candidato, a gente vai pontuar aqui algumas coisas importantes. Por exemplo, né, você tem que levar os exames prontos, alguns exames prontos e alguns exames que você vai fazer lá. Os exames prontos, eles têm que ter também uma data, né, máxima, um prazo de 30 dias. Então, por exemplo, digamos que você vai fazer, né, a entrega, né, se apresentou na academia, pegou o cronograma, depois foi para os TAFs, depois foi para o exame médico. Digamos que você foi no exame médico lá para o dia 15 de fevereiro. Então, os seus exames têm que datar no máximo 15 de janeiro. Então, você tem que ter todos os exames atualizados, tá legal? Então, anota aí, 30 dias para os exames estarem dentro daquele prazo. Pessoal,
uma pergunta que é muito recorrente é o seguinte: professor, eu fui operado, eu posso fazer a prova? Posso fazer esse concurso? E aí, há diversos tipos de operação. Operações de vista, para pessoas que têm algum tipo de grau, né? Operação no ombro, no joelho. E assim, você vai ler vários fatores lá que podem acontecer no edital, mas uma pergunta que eu sempre digo é o seguinte: você tem condição de exercer a função? Você tem condição de passar pelo curso de formação de oficiais, como eu já te apresentei na aula 2, dizendo mais ou menos o que faz, a função. Você tem condição de desempenhar a atividade de bombeiro militar que exige condições físicas bem? Se a resposta for sim, se você tem, beleza? Eu aconselho que você vai passar e a sua cirurgia não vai fazer nenhuma diferença. Mas se você tem alguma dificuldade de mobilidade, você não consegue fazer um movimento completo, ou isso, e aí fica mais difícil. Tudo bem? Lembrando que vale a pena você olhar, tudo tem que estar no edital. E os casos omissos, alguns casos omissos, a gente aconselha que o candidato vá e que se apresente com o laudo de um médico, tá? Se você tiver dúvida, leva um laudo de um médico daqui de fora. Mesma coisa da operação, né, pessoal? Leva sempre um laudo dizendo que você foi operado no mês tal, no ano tal, foi acompanhado, aconteceu isso, que você tem plenas condições. E aí, o que a gente tem visto é que provavelmente o candidato passa, tá? A prova do Corpo de Bombeiros, ela é bem criteriosa, mas não vejo babaquice, ou seja, não vejo coisas que são assim, caramba, isso aqui tira o cara de sacanagem, não tira o cara de bobeira, tá? Eles avaliam bem, a junta, né, médica, ela avalia a condição do candidato, principalmente de estar desenvolvendo a função, tá? Ou seja, ele já passou no TAF, ele vai desenvolver as partes físicas, as partes acadêmicas, lá dentro da melhor forma possível. Tranquilo? No anexo 4, que é onde fala sobre essa questão dos exames médicos, os critérios de exclusão. O que é isso, professor? Os critérios de exclusão, galera, eles dizem quais são as doenças incapacitantes. Porque tem algumas doenças, né, que elas são crônicas ou que elas te incapacitam para o desempenho da função. Porque aí, nesse caso, você não vai conseguir exercer a função de bombeiro militar. Ou seja, você não vai conseguir passar, às vezes, tanto tempo lá na mata, fazendo buscas, fazendo o treinamento de selva, que eu comentei que tem no segundo ano. Você não vai conseguir passar tempo no sol ou no incêndio, né? Então, tem algumas doenças, né, que elas são fatores que te excluem do concurso. Então, leia o anexo 4, que ele tem basicamente as principais coisas que você precisa saber para ter a noção ali se você tá ok ou não tá ok no seu exame médico. Lembrando, faça sempre o seu check-up e qualquer coisa, no recurso, você pode levar um laudo do médico daqui de fora para que o Corpo de Bombeiros compare o resultado. E geralmente dá bom, tá bom? Geralmente funciona, geralmente os candidatos são aprovados. Se você realmente tiver bem, tá? Se você tiver problema, é complicado. Tranquilo? Tudo bem? Bom, nesse workshop eu estou dando todos os bizus, mas de forma bem sucinta, de forma direta. E aí, passei do exame médico, eu vou direto então para a pesquisa documental. Na verdade, a entrega de documentos. Olha só, nesse processo você vai reparar que tem muita gente caindo. Gente que não vai na reunião, tem gente depois que não vai no primeiro dia de TAF, no segundo dia, tem gente que não vai no exame médico, ou que fica inapto, não entra com recurso. E, gente, quando você chegar na entrega de documentos, é importante que você leve todos os documentos e assim, não chega atrasado, vá direitinho, não vacila, leva as originais, leva as cópias, tá? Para que você não perca, né, às vezes um prazo ou uma questão que fique pendente de bobeira. Então, sim, procure levar sua documentação original, leva tudo direitinho, nas datas específicas, não mosca, porque se você moscar, se você perder prazo ali, você pode sim cair, mesmo após ter passado o TAF, mesmo após ter passado o exame médico, e aí foi excluído do certame, já era, beleza? Perdeu o ano inteiro de estudos. Então, às vezes, um documento que você não leva já pode estar te agarrando lá. Tá? Documentos básicos, tá, pessoal? Então tenha sempre em mãos a sua questão da documentação. Qual é o bizu? O que o professor aqui te orienta? Monta uma pastinha, beleza? Pastinha, bota uma pastinha, bota tudo dentro ali, ó, daquela pastinha e anda com aquela pastinha ali na mão. Onde você for, você entrega todos os documentos que não tem problema, tudo bem? Geralmente aí não dá erro. E tem, pessoal, após essa parte,
uma pesquisa social. E o que acontece na pesquisa social? Muita gente nem sabe que ocorre essa pesquisa social, mas a segunda seção do Estado-Maior-Geral do Corpo de Bombeiros, ele faz uma pesquisa nas áreas onde você morou, né? Se você morou em mais de uma área, eles vão naqueles endereços para comprovar e ver se a sua conduta, né, ela condiz com o oficialato. Dentro das documentações que você vai ter que entregar, beleza? Vai constar ali atestado de idoneidade, vai constar ali alguns documentos que atestam a sua moral, a ética, a boa conduta perante a sociedade, os seus bons feitos. Se você já foi militar, você tem que estar num comportamento, né, bom, excelente. E aí você começa a ter algumas questões que podem tá eliminando o candidato. Tá? Então, assim, imagina, vai lá um militar, muitas vezes até a paisana, nas redondezas da sua casa, saber se você, né, tem ali uma boa índole perante a sociedade e, por vezes, já vi acontecer, tá? O cidadão, ele ser reprovado na pesquisa social. E aí vai constar, né? Vai aparecer resultado da pesquisa social. Lembrando, aquele calendário, você vai olhar ali, pesquisa social, e vai ver se está apto ou inapto. Tá bom? Se tiver inapto, já pegou alguma coisa, guerreiro. Você tem alguma coisa aí que te inabilita para a função. Lembrando que sempre há a possibilidade de recurso, tá? A gente aconselha sempre que você seja claro, direto e não perca tempo. Mas, se tiver que entrar com recurso, entre com recurso. Geralmente são 2 dias só depois da data para você entrar com recurso. Então, tem que estar com tudo já engatilhado, tudo certinho ali na manga. Entrou com recurso e aí no recurso você vai explicar, justificar, pautar quais são as questões que apareceram e que você pode justificar para estar sendo apto na sua pesquisa social, beleza? Muita atenção aos prazos, não vacila, gente. Durante os anos eu vejo que muita gente às vezes peca, né, por pouco tempo. É melhor você chegar mais cedo, é melhor você, no dia anterior, vai dormir bem cedo, acorda cedo no dia, come bem, leva um lanchinho, leva uma água, chega lá bem cedo e fica tranquilo lá, porque tudo pode acontecer, beleza? Vai que no dia, Rio de Janeiro, né? Chove pra caraca, o trem não passa, o ônibus não chega, acontece um engarrafamento. Isso é muito comum e o certame não para. Então, independente do que acontecer, se você chegar atrasado, se você perder documentação, se você não for fazer o processo como um todo, qualquer coisa te tira e assim, tá no edital, então não tem como recorrer, já era, tá bom? Então, vá para cima, não vacile e seja bem sucedido nisso. Tudo bem? Bom, pessoal, nesse ponto aqui, né, eu espero que você já tenha entendido o processo pós-UERJ, que eu falei aqui detalhadamente, e que eu quero tirar aqui, cara, algumas coisas da sua cabeça. Por quê? Eu reparo nos comentários, eu reparo que durante esse workshop, tem muitas pessoas que acabam, né, se prendendo dentro de certas gaiolas mentais. Eles acham, poxa, a prova é muito difícil, a nota de corte foi muito alta. Professor, não dá para dizer que a prova é fácil não. Guerreiro, você diz que a prova não é fácil quando você nunca passou por ela. Beleza? Quando você entende o processo, você faz o processo, você vê outros fazendo e vê que dá, sim, você diz que o processo ele é factível, você consegue fazer, beleza? Não menospreze a prova, tá? Eu sempre digo isso, não estou menosprezando, dizendo que a prova é facinha, beleza? Só que a prova ela tem um grau de complexidade, porém dá para fazer, tá? E se você fizer a prova, todos os anos você passa, não tem erro. Não tem erro, irmão. Não tem erro, eu garanto, tá? Se você fizer a prova, se você levar na sua rotina ali como meta de vida, você está estudando, você consegue obter, tá? Tudo que a gente já falou, que são os pré-requisitos, as habilidades, os conhecimentos para estar alcançando a sua vaga no CFO. Lembrando que nem sempre, pessoal, se trata, tá, de conhecimentos acadêmicos. Principalmente, galera, você que está estudando pela primeira vez, que está vendo o concurso, muitas coisas são habilidades que você tem que ter. Habilidade de fazer provas, sacada de entender a banca, sacada de entender o processo, de já se preparar antes, ter uma estrutura emocional boa, tá bom? Ter inteligência
para você se inserir naquele processo. Isso, pessoal, não se ensina na escola. Isso é algo que você tem que se preparar e que fazem muita diferença, tá? Chego a dizer que isso é 40%. O resto é 60%, né? Que é, sim, o conteúdo acadêmico. Mas você vai estudar o conteúdo acadêmico que mais cai na prova. Aquilo que é específico para você passar. Sem ficar perdendo tempo, sem ficar enrolando, fazendo só o que é necessário. Beleza? Se você tá fazendo isso, tu tá no caminho certo, tu tá indo bem, entendeu? Você vai entender como vai chegar lá. Tranquilo? E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: transforme, beleza, o seu desejo em um projeto de aprovação. O que é um projeto de aprovação, professor? Muitas pessoas eles falam assim: eu tenho um sonho de ser bombeiro militar. Ou então eu tenho um sonho de ser militar. Guerreiro, um sonho não muda nada. Não muda nada, beleza? Um sonho não muda nada. Agora, um projeto muda tudo. Então eu te pergunto, qual é o seu sonho? O que você faz com isso, entendeu? E aí eu te ensino algumas coisas que um projeto tem que o sonho não tem. Por exemplo, um sonho, né? Ele é uma coisa muitas vezes inatingível, né? O sonho ele é uma coisa muito longe. Caramba, será que eu vou conseguir, né? É algo que às vezes você vai duvidar, é algo que às vezes você acha que não, Deus vai me ajudar. Em nome de Jesus eu vou conseguir, né? E aí você fica ansioso. Você, será que vai esse ano? E tem gente que desiste. Cara, esquece sonho. Eu tô falando aqui de realidade. Eu tô falando de sentar a bunda na cadeira todo dia e fazer um pouquinho, tá bom? A incrível arte de fazer um pouquinho todos os dias. E aí você vai arriscar na tua vida um negócio de sonho, beleza? Tira o sonho, transforma em projeto. Porque no projeto tu tem que meter a mão, beleza? Projeto é temporal. Ou seja, você vai passar aí nesse ano, você vai passar no ano que vem. E aí para isso você vai montar seu calendário de estudos semanal, que eu monto para você, que a nossa equipe aqui monta toda semana, tá bom? Então, todo dia você vai estudar o seu horário ali, você vai estudar aquele conteúdo. Então, você vai ser palpável, você vai meter a mão e vai saber o que você tem que fazer passo a passo. Vai ser algo coerente, beleza? Você não vai ficar duvidando, vai ficar, será que vai? Se você tá estudando, o negócio tá andando, você tá vendo ali, cara, tu vai chegar lá, beleza? Isso vai te dar segurança e vai te dar motivação. Por quê? Quando você olha para trás, você vai ver vários papezinhos, vários calendários que, olha só, eu estudei isso aqui, hein? Pô, não, ó, tópico, vai riscando assim, ó. Lá no calendário da UERJ, eu leio com você e eu vou riscando, olha só, beleza, ó. Fiz a parte A, beleza, isso aqui também, vai riscando, vai riscando. Você vai pintar o calendário todinho ali, tudo que você já estudou. Cara, isso dá uma segurança, dá uma motivação muito grande. E aí o que eu ensino pra galera? Transforma o seu sonho em projeto, tá legal? E eu espero que você tenha entendido isso. Risca as dúvidas, beleza? Joga para trás. Pensa que você passou numa ponte e a ponte quebrou. Você não pode voltar para trás. Você só pode seguir em frente, e seguir em frente é a direção da sua aprovação. Vai com sangue no olho, irmão, vai com disposição, como se aquela prova fosse a prova da sua vida, realmente beleza? E é a sua chance de mudar a sua estrutura familiar, de dar uma qualidade de vida maneira para sua família, de sair da onde você tá e de realmente alcançar o seu sucesso. É a vontade que você tem de ser um vencedor, beleza? Coloca isso na tua vida, tá bom? Aí, em cima disso, você vai começar a estabelecer pequenas metas, tá? E aí, estabelece o tempo que você tem, o que você está fazendo dentro do seu plano de estudos, qual é exatamente as coisas que você precisa estar fazendo, tá bom? E aí tem muita coisa na aula que eu oriento os alunos, que certamente eu vou te ensinar se você for meu aluno da mentoria, para transformar isso em realidade. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, respondendo aqui ainda algumas perguntas, é o seguinte: as pessoas pensam que o CFO é um bicho de 7 cabeças, né? Como você diz que a prova é fácil? Bom, é o seguinte, pessoal, quando me contaram da prova também, me contaram como um bicho de 7 cabeças. E hoje eu posso dizer que a prova não é um bicho de 7 cabeças. Eu desmistifico isso para você. Eu não estou dizendo que a prova é fácil, mas eu garanto que qualquer um, beleza? Mesmo com a base fraca, mesmo tendo um ensino médio ruim, como eu tive, escola pública, escola municipal, escola estadual, pode sim se dedicar, sentar a bunda, começar a estudar,
ter uma orientação bacana e alcançar a sua aprovação. E eu saliento que a orientação, ela vai poupar anos da sua vida. Por quê? Muitas vezes você pensa, né? Tu é malandrão, você pensa que vai sozinho conseguir. Pega um pouquinho de um, pega um pouquinho de outro e vai conseguir chegar lá. E aí eu te digo, guerreiro, vai com quem já passou pelo caminho. Tá bom? Porque quem já passou pelo caminho sabe os bizus para te falar de forma específica. Você não tem que ficar batendo cabeça, você não pode perder tempo da sua vida, você não vai, às vezes, chorar lágrimas de sangue porque você foi, beleza, sozinho. Porque quem quer mais longe vai acompanhado. Então presta atenção que o que eu estou te falando aqui é importante, tá? Eu espero que você tenha entendido como montar esse seu projeto de aprovação, tenha entendido como acompanha o edital, visto que é uma carreira incrível, que vai dar sucesso para você, tá bom? E aí eu quero já fechar aqui essa quarta aula e eu quero te dizer que não perca a nossa quinta aula. Porque na quinta aula a gente vai ter, beleza, uma revisão geral, teremos algumas coisas novas que eu só vou falar na quinta aula, por exemplo, salário, beleza? Quanto que ganha o oficial? Quanto que ganha na carreira? Lá do soldado até o coronel. Eu vou falar tudo para você, tá bom? Da remuneração. E eu vou dar, ao final da quinta aula, um bônus. Eu vou te dar um presente especial. E eu quero que você esteja comigo nessa quinta aula, tá bom? Então, fica atento ao seu e-mail. Veja aí se você tá vendo isso em outra plataforma. Cara, se cadastre no link do workshop, porque só lá você vai ter acesso a essas aulas. E lembrando que as aulas sairão do ar, tá? Eu tô passando essas aulas aqui, veja, fale com a gente, tem acesso, porque tô tirando a aula do ar e aí acabou, tá legal? Não sei quando haverá uma nova possibilidade de estar te dando essas informações. Essas informações são exclusivas e elas você não encontra no YouTube, de qualquer jeito. Você não encontra dando aí de graça. A gente está dando essas informações específicas aqui de forma gratuita para você, mas é por tempo limitado. Então, papira aí, come esse conteúdo, mande suas dúvidas, porque eu estou chegando com a última aula, com a quinta aula, e eu espero você lá, tá bom? É um compromisso nosso. Não deixe, você que está aqui comigo, não deixe de ver a quinta aula até o final, porque você vai se arrepender se você não ver a quinta aula, porque eu tenho certeza que eu vou fazer você se apaixonar ainda mais pela carreira e eu vou te dar um presente especial no final da quinta aula. Valeu? Tamo junto, até a quinta aula. Um abraço.